Olá, boa tarde. Agora você fica atualizado com as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, 21 de março. Começamos esta edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. O Globo. Ministério prevê alta de 70% na produção de petróleo em 10 anos. Brasil não conseguirá elevar a extração rapidamente. Previsão do governo é chegar a 5 milhões e 300 mil barris por dia. Mesmo com o pedido americano, o país não tem armazenamento para expandir oferta no curto prazo. No valor econômico, Rússia ameaça romper relações com os Estados Unidos após Biden chamar Putin de criminoso de guerra. E por fim, o Estadão. Medicamento da AstraZeneca neutraliza as subvariantes da Omicron em estudo de laboratório que inclui análise da BA.2, considerada altamente contagiosa. Resultados ainda precisam ser revisados por pares. Então vamos dar sequência com esse novo estudo que revelou que o coquetel da AstraZeneca neutraliza as subvariantes da Omicron. O medicamento reduziu a carga viral, que é altamente contagiosa. A AstraZeneca informou que seu coquetel à base de anticorpos que previne e trata a Covid-19 conseguiu neutralizar as subvariantes da Omicron, incluindo a subvariante BA2, que é altamente contagiosa. Os testes foram realizados em laboratório, na Universidade de Washington, dos Estados Unidos. O medicamento, chamado Evusheld, reduziu a quantidade de vírus detectada em amostras das subvariantes BA1, BA1.1 e BA2 da Omicron, em pulmões de camundongos. O estudo ainda não foi revisado por pares. Estes são os primeiros dados que analisam o impacto do tratamento em mutações da Omicron. Em dezembro, a farmacêutica divulgou um outro estudo de laboratório que confirmava que o coquetel era eficaz contra a variante. As descobertas destacam ainda mais o Evusheld como importante para ajudar a proteger pacientes vulneráveis, como os imunocomprometidos, que podem enfrentar consequências mais graves se forem infectados com o coronavírus. Aqui no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária encaminhou ao Instituto Butantan pedidos técnicos referentes à aprovação da vacina Coronavac para crianças entre 3 e 5 anos. A equipe técnica da Anvisa está analisando o pedido e deve se reunir nesta terça-feira com entidades médicas para discutir os dados enviados pelo Butantan. Atualmente, a Coronavac é liberada para o público com mais de 6 anos. Às vésperas do Dia Mundial da Tuberculose, comemorado em 24 de março, a Organização Mundial da Saúde fez um apelo por investimento urgente de recursos, apoio, cuidados e informação no enfrentamento da doença. Todos os dias, mais de 4.100 pessoas perdem a vida devido à tuberculose e cerca de 30 mil adoecem no mundo. Estimativas apontam que 66 milhões de pessoas tenham se recuperado da doença desde 2000, porém a pandemia de Covid-19 reverteu esses ganhos. Pela primeira vez em mais de uma década, as mortes por tuberculose aumentaram em 2020. Conflitos em andamento na Europa Oriental, África e Oriente Médio agravaram ainda mais a situação das populações vulneráveis, segundo a Organização Mundial da Saúde. Os gastos globais em diagnóstico, tratamento e prevenção da tuberculose em 2020 foram menos da metade da meta global de 13 bilhões de dólares anuais até 2022. A Organização Mundial da Saúde estima que para a pesquisa e desenvolvimento sejam necessários 1 bilhão e 100 milhões de dólares extras por ano. A companhia chinesa Eastern Airlines confirmou que houve mortes após um de seus aviões de passageiros com 132 pessoas a bordo cair no sul do país nesta segunda-feira. A causa do acidente já está sob investigação. O Boeing 737 havia decolado da cidade de Kunming e tinha como destino a metrópole de Guangzhou, mas perdeu contato quando estava sobrevoando a cidade de Wuzhou. A aeronave tinha 132 pessoas a bordo, 109 tripulantes, e a companhia confirmou que houve mortes. A emissora estatal CCTV disse que o acidente ocorreu em uma zona rural e provocou um incêndio na montanha. O presidente chinês Xi Jinping declarou estar comovido e pediu uma investigação imediata para determinar rapidamente a causa da tragédia. Um morador da área contou a um site de notícias que o avião envolvido no acidente estava completamente destruído e que a ação do fogo nas áreas florestais próximas foi devastadora. Nos últimos anos, a China manteve bons padrões de segurança da aviação em um país repleto de aeroportos recém-construídos e coberto por novas companhias aéreas estabelecidas para atender ao crescimento vertiginoso das últimas décadas.
O último grande acidente de avião na China foi em agosto de 2010, com um saldo não confirmado de 42 mortos. O acidente mais mortal envolvendo um voo comercial chinês foi com a China Northwest Airlines em 1994, no qual todas as 160 pessoas a bordo morreram. A maioria dos passageiros a bordo do voo MH370 da Malaysia Airlines, que desapareceu em março de 2014 na rota de Kuala Lumpur para Pequim, era da China. E a ONU informou que 10 milhões de pessoas conseguiram fugir da Ucrânia desde o início da guerra. O presidente Volodymyr Zelensky voltou a afirmar que está disposto a negociar com os russos, mas alertou que se as conversas fracassarem, pode resultar em uma terceira guerra mundial. 10 milhões de pessoas, mais de um quarto da população da Ucrânia, tiveram que deixar suas casas devido à guerra, declarou neste domingo o alto comissário da ONU para os refugiados, Filippo Grandi. Esse número contempla os deslocados internamente e refugiados no exterior. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados informou neste domingo que 3.389.000 ucranianos deixaram o país desde o início da invasão. O Unicef, a Agência das Nações Unidas para as Crianças, declarou que mais de 1,5 milhão de crianças estão entre os que fugiram para o exterior. Já o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reiterou em uma entrevista à rede CNN que está pronto para negociar com seu colega russo, Vladimir Putin, enfatizando que sem negociações não será possível acabar com a guerra. Nos últimos dias, Zelensky multiplicou seus contatos por videoconferência com parlamentos estrangeiros para fortalecer o apoio à Ucrânia diante da invasão russa. Neste domingo, ele falou aos membros do Knesset, o parlamento israelense. Também neste domingo, o embaixador da China nos Estados Unidos, Qin Gang, disse que seu país não enviou armas à Rússia para uso na Ucrânia, mas se recusou a descartar definitivamente a possibilidade de que Pequim o faça num futuro próximo. E já são 26 dias de conflito entre Rússia e Ucrânia. Representantes dos dois países conversaram por uma videochamada, mas não houve avanço para um cessar-fogo. De um lado, autoridades ucranianas acusam a Rússia de agir desonestamente e executar civis durante os ataques. Do outro, os russos rebatem e alegam que as propostas apresentadas pela Ucrânia para um acordo de paz são indecentes. E ainda sobre o conflito, os serviços de segurança russos exigiram nesta segunda-feira a proibição imediata das redes sociais americanas Facebook e Instagram. A medida responde a uma decisão da matriz das redes sociais de relaxarem as regras sobre mensagens violentas contra o exército. A Procuradoria-Geral considera que a Meta, que é a empresa matriz dessas redes sociais, justifica ações terroristas e quer incitar o ódio e a animosidade contra os russos. O aplicativo de mensagens WhatsApp, que também pertence à empresa, não foi afetado pela medida. Ainda sobre redes sociais, mas aqui no Brasil, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, revogou a decisão de bloqueio do aplicativo de mensagens Telegram. De acordo com o magistrado, a plataforma de mensagens cumpriu integralmente as decisões judiciais da Suprema Corte. De origem russa e com sede em Dubai, o Telegram está instalado em 53% dos celulares brasileiros e, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral, é o aplicativo que mais cresce no país. O fundador do Telegram, Pavel Durov, enviou pedido de desculpas ao ministro Alexandre de Moraes. E entre as medidas já adotadas, confirmou o combate à desinformação e divulgação de notícias fraudulentas. E pouco mais de um mês após a tragédia em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, a chuva deixou pelo menos 5 mortos e 4 desaparecidos. A Defesa Civil registrou 95 ocorrências, em grande parte por deslizamento. As aulas, vacinação e circulação de ônibus estão suspensas na cidade. As chuvas voltaram a assolar a cidade de Petrópolis neste final de semana. Mais 3 óbitos teriam sido registrados no bairro Valparaíso e 2 no Morro da Oficina, um dos locais mais afetados pela tragédia do dia 15 de fevereiro. A maioria das ocorrências foram por deslizamentos de terra. As equipes de resgate atenderam pessoas ilhadas e em locais de deslizamentos.
Segundo a Prefeitura, os maiores índices pluviométricos foram registrados nos bairros São Sebastião, com 371 milímetros, no Doutor Tauzete, com 315 milímetros, e no Vila Felipe, com 307 milímetros de chuva em 12 horas. Em 15 de fevereiro, a cidade teve, em média, 260 milímetros de chuva em 6 horas. A Defesa Civil afirmou que as equipes seguem monitorando as condições do tempo. A população deve ficar atenta aos avisos de emergência. A orientação é para que moradores de áreas de risco busquem um lugar seguro. De acordo com a Prefeitura, cerca de 150 pessoas estão acolhidas em 4 pontos de apoio. E eu fico por aqui, amanhã eu volto com mais informações. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de tarde para você. Tchau.